Com a chegada da última atualização, The Valleys Under Might, muita coisa nova chegou no jogo e, é claro, junto disso tudo também chegou o novo Warframe, Noku, que é capaz de espalhar viral por todo o mapa enquanto te fornece aumento de força, energia infinita e um nuke de head crit. Se você quiser entender melhor como esse Warframe funciona, bom, esse vídeo é perfeito para você. Para você adquirir as peças para você construir o Noku, você vai ter que jogar os novos contratos no novo NPC em Fortuna, Nightcap. E nesses contratos, cada um te dá uma peça do Noku. Enquanto você faz os contratos, você também vai para uma nova área. Ao invés do elevador de Fortuna subir, agora ele desce e você vai para uma área subterrânea. O contrato é simples, você vai fazer o que é mandado, porém, junto disso, o ideal é você procurar algumas plantas, alguns fungos, cogumelos, como você preferir chamar. Isso porque o rank do Nightcap funciona diferente. Você não ganha pontuação, você não ganha nada que aparece em forma numérica, nada disso. Na verdade, você vai ter que usar essas plantas para aumentar o seu rank. E com isso você vai poder comprar algumas outras coisas, como por exemplo arcano, adaptador arcano para arte e arma, algumas peças do Noku. Então, é muito bom aqui você também acabar procurando isso, de preferência acabar também utilizando o suporte aéreo da Parallax, que acaba revelando onde ficam essas plantas. Bom, para começar com a passiva do Noku, que é bem semelhante com a passiva do Sevagot, e também com a do Inarus. Basicamente, quando você morre, você não fica caído no chão e também não morre direto, nada disso. O que vai acontecer é que você vai se transformar num pequeno cogumelo, e tudo que você tem que fazer é chegar em algum cogumelo, seja o da primeira ou da segunda habilidade. Só isso. Quando você chegar perto desses cogumelos, de um desses cogumelos, todos os outros somem, porém você revive instantaneamente. E isso não tem cooldown. Você pode cair logo em seguida e reviver de novo, é claro, contando com que você tenha jogado pelo menos algum cogumelo, sendo a primeira ou a segunda habilidade. E enquanto você é esse cogumelinho pequenininho, você também vai ver alguns outros orbes um pouco diferentes voando no chão, colados na parede. Basicamente, esses orbes vão te fornecer aumento de velocidade. Então você pode pegar eles e simplesmente chegar mais rápido no cogumelo. E é literalmente só isso. Não tem segredo. Sua primeira habilidade, Stink Brain, é um cogumelo que causa dano e proc viral. Então você vai utilizar ele para basicamente fazer com que você consiga causar mais dano na vida do inimigo, seja com habilidade ou seja com arma. Basicamente é um primer. Ele tem um alcance base de 5 metros de raio e uma duração base de 25 segundos. O alcance é bem pouco, porém para compensar, você consegue jogar 4 cogumelos desses simultaneamente. Então é muito interessante você espalhar eles pelo mapa. Sua segunda habilidade, Bright Bonnet, também é um cogumelo que você joga, porém esse cogumelo aqui é o cogumelo que te dá suporte. Esse cogumelo te fornece 30% de aumento de força e também te fornece 15 de energia por ativação, por pulso, que também é a cada 3 segundos. A duração dele é a mesma da primeira habilidade, é de 25 segundos, porém o alcance é 3 vezes maior, tendo um raio de 15 metros, 3 vezes maior. Infelizmente, diferente da primeira habilidade, você não consegue jogar 4 cogumelos desse, na verdade, você consegue jogar apenas 2, porém, ainda assim, é muito mais do que suficiente para você conseguir muita força e muita energia. Além do mais, também você consegue fazer com que esse tempo de pulsação entre os buffs consiga ser diminuído quando você usa a quarta habilidade do Noku. Spore Spring é uma habilidade que você basicamente lança um cogumelo balístico que quica entre paredes, entre inimigos e, é claro, entre os cogumelos tanto da primeira e da segunda habilidade. Ele prioriza sempre cogumelos e inimigos. Se não tiver ninguém, ele vai quicar feito uma bola de futebol normal mesmo, enfim. Esse cogumelo, ele causa dano e efeito de status tóxico, ou seja, fragmentos aqui esmeralda que aumenta o dano do efeito de status tóxico. É muito interessante, principalmente também que a gente consegue aumentar a nossa força com o segundo cogumelo, com a segunda habilidade, fazendo com que fragmentos de força sejam menos necessários. Enfim, essa habilidade também tem uma chance crítica que vai aumentando. Para cada quicada, a chance crítica dessa habilidade aumenta em 25%. E é justamente por isso que a gente consegue chegar nos tão famigerados head crits. Infelizmente, essa habilidade quica no máximo 10 vezes. Você não consegue aumentar a quantidade de quicada, então você vai ter que ficar reconjurando isso aqui algumas vezes, porque infelizmente também o máximo de projéteis que você pode manter ativos ali no mapa são de 3. Quando você joga o quarto, o primeiro que você conjurou acaba sendo substituído, então você vai querer conjurar isso daqui, mas você também não vai conjurar tão rápido para você não acabar perdendo ali um cogumelo que provavelmente estaria já acumulado, causando um dano absurdo. Vale ressaltar também que o multiplicador crítico dessa habilidade é de 2x. Então, em resumo, um crítico amarelo, por exemplo, causaria o dobro de dano que um dano não crítico, e vai escalonando assim por diante.
Noco também tem uma interação tanto quanto peculiar com os seus cogumelos. Se você tá achando que é só o seu cogumelo balístico da quarta habilidade que pode sair quicando em tudo e todos, não. Você também pode fazer isso. Se você quiser, você pode só ficar em cima do cogumelo que você joga, tanto da primeira, tanto da segunda habilidade, e você automaticamente já é jogado pra cima. Então, ficando parado em cima dele, você automaticamente já começa a quicar violentamente. Para você tirar o máximo de proveito das habilidades do Noco, querendo ou não, o ideal é você investir em alcance. Primeiro, porque você já consegue força através da segunda habilidade, fazendo com que mods de força não sejam tão necessários assim. Você vai acabar utilizando se você quiser, mas é menos necessário do que poderia ser. E não só isso. Com mais alcance, você consegue fazer com que mais inimigos recebam o efeito de status viral, você consegue fazer com que o buff da segunda habilidade tenha uma área muito maior, assim você não precisa ficar reconjurando ela o tempo todo para cada esquina que você for, e você faz com que também a quarta habilidade, Spore Spring, consiga matar muito mais inimigo com muito mais facilidade, porque o alcance aqui não aumenta só a área do dano da Spore Spring, também aumenta a área que ela pode acabar ricocheteando. Com uma área maior, ela acaba indo mais longe, pulando em inimigos mais distantes, fazendo com que ela vá também muito mais longe, causando mais dano em inimigos em distâncias absurdas. Então, alcance aqui é o ideal, querendo ou não. E como a quarta habilidade também proca efeito de status tóxico, por que não utilizar Archon Continuity, que te fornece aumento de duração e também proca efeito de status corrosivo no inimigo que você causou tóxico com a habilidade, fazendo com que você consiga reduzir mais a armadura do inimigo e cause ainda mais dano com o efeito de status tóxico que você procou nele com a habilidade. Então acaba sendo muito interessante usar isso aqui. Nos slots de mods que restaram, a gente vai aqui acabar colocando mods para sobrevivência. E é aqui que entra, pra mim, pelo menos, o maior problema do Noco, que é a terceira habilidade dele, aonde você basicamente se transforma num cogumelo, que você fica imune, porém você não pode fazer nada. Você não pode usar outras habilidades, você não pode disparar suas armas, você também não tem nenhum ataque, você não faz nada, a não ser andar e pegar aqueles pequenos orbezinhos daquela habilidade mesmo, os mesmos orbes da passiva, quando você cai, por exemplo, e se transforma no mesmo cogumelo. A diferença é que os orbes da terceira habilidade não te fornecem apenas velocidade de movimento, também te fornece vida, escudo e sobre escudo. Bom, é claro que ele pode ser útil, não tô dizendo que é inútil, porém, falando por mim aqui, eu não vejo muito motivo para usar uma habilidade que não te permite fazer nada. Sinceramente, tendo várias habilidades dentro do jogo que te permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tancar enquanto mata inimigos, enquanto usa habilidades, você tem uma habilidade que simplesmente te limita. Eu não vejo sentido numa habilidade dessa existir, com todo respeito. No fim das contas, eu acabei removendo essa terceira habilidade e infundi via Helminth Roar, a habilidade do Rhino, que aumenta tanto o dano das suas habilidades, tanto o dano também das suas armas equipadas, sendo aqui basicamente a melhor opção para maximizar o dano de todas as fontes possíveis. E querendo ou não, Noco é um casting frame, é um frame que vai ficar conjurando a habilidade o tempo todo, a sua quarta habilidade principalmente. Nesse caso, a gente vai acabar tankando com Catalyzing Shields e Rolling Guard pra gente conseguir ficar forçando o Shield Gate o tempo todo, já que algo Reach fornece pra gente escudo quando a gente usa alguma habilidade que gasta energia. Como a gente tem energia infinita com a segunda, não vai faltar energia pra você conseguir manter o Shield Gate, então não é um problema utilizar esse método. Junto disso também, você pode usar aqui nesse arcano que sobrou qualquer um, mas eu recomendo você usar um Arcane Aegis, que pode fazer com que você consiga regenerar seus escudos por um tempo, fazendo com que você possa só desligar o cérebro por algum momento, ou simplesmente ter uma camada a mais de sobrevivência quando você estiver lidando com inimigos um pouco mais complicados. E no último slot eu acabei optando por utilizar o bom e velho Blind Rage, que fornece pra gente 99% de aumento de força, aumentando o dano da quarta habilidade, aumentando a bonificação de Roar, aumentando a bonificação também da segunda habilidade, aumentando tudo, fazendo com que você cause um dano massivo. Como a gente tem basicamente energia infinita, eficiência não é um problema, então não tem por que você se preocupar. Se por algum motivo estiver te incomodando, você pode usar aqui outro mod de aumento de força que você preferir. Aqui nesse caso, você decide. Jogar com o Noco também é bem simples. Por exemplo, você pode só entrar numa sala pequena, e jogar os cogumelos da primeira e da segunda habilidade pra fora dessa sala. Tudo que você tem que fazer depois é, claro, ativar Roar e ficar spamando os cogumelos balísticos da quarta habilidade, jogando eles tanto em inimigos, tanto também nos cogumelos das outras habilidades. Não tem segredo. Tudo que você vai fazer aqui, resumidamente falando, é ficar conjurando a quarta habilidade feito um maluco e ficar olhando ela acumular danos absurdos. Lembrando que o limite de conjuração dessa habilidade são de 3 cogumelos. Então, quando você jogar o quarto, o primeiro que você conjurou vai sumir. Ou talvez você prefira uma gameplay, uma utilização mais ativa, se movimentando pelo mapa e conjurando a habilidade.
Nesse caso, a minha recomendação é você utilizar sempre um lugar que você consiga controlar o spawn, ou até mesmo ficar num lugar que se pareça minimamente com um corredor. Assim você consegue basicamente alinhar os inimigos e fazer com que o projétil balístico da quarta habilidade sempre acabe pegando numa pequena horda, sempre tenha um inimigo na frente dele para ir acumulando dano. Se porventura você acabar jogando numa área do mapa mais aberta, você consegue jogar, não tem problema, porém você vai reparar que o cogumelo não vai atingir várias hordas o tempo todo, você vai acabar conjurando a habilidade mais vezes e matando menos inimigo. Então a minha dica aqui é você sempre ficar num lugar que você consiga controlar o spawn dos inimigos, ou fazer com que eles se juntem no mesmo lugar. Se você quiser, você também pode usar a secundária da Oraxia, Shiotid, eu não sei falar o nome dessa arma, toda vez eu erro, enfim, que basicamente junta inimigos e maximiza o dano que você causa. Vale ressaltar que se você for utilizar essa arma apenas para juntar inimigos, você só precisa aumentar o tiro múltiplo da arma, colocar mods de tiro múltiplo, porque eles também aumentam a quantidade de inimigos que você pode puxar. Enfim, quando você usa isso, você não só causa dano em todos os inimigos juntos, você faz com que o projétil da quarta habilidade cause dano mais rápido, porque a distância que ele tem que viajar é menor. Então ele chega no inimigo muito mais rápido e causa o outro dano mais rápido, escalona o dano mais rápido, enfim. É muito interessante você usar isso daqui, principalmente contra acólitos, porque às vezes você vai acabar jogando o projétil em cima dele e o projétil não vai estar acumulado, então você não vai causar tanto dano assim. Basicamente é uma recomendação muito interessante que eu gostei muito de usar, e se você puder, eu recomendaria. Um outro método que você pode utilizar para aumentar o dano do projétil balístico da quarta habilidade do Noco é o Arcano Crepuscular, que aumenta o multiplicador crítico final das armas e habilidades do seu personagem em até 3x quando você está invisível. E para isso a gente tem alguns recursos aqui, como por exemplo, você tem dois companheiros, o Kubrou Ruras e o Shade, que quando você está perto de algum inimigo, você consegue se manter invisível, o que é muito interessante, porém às vezes pode ser um pouco inconsistente. Você pode acabar matando todo mundo e perdendo a invisibilidade, por exemplo, o que pode ser um pouco prejudicial às vezes. Se isso for um problema para você, você pode infundir a habilidade da Ivara no seu Noco, o Quiver, que basicamente faz com que você jogue uma flecha no seu pé e enquanto você está dentro daquela área você fica invisível. E aí você pode simplesmente ficar parado, simplesmente spamando a habilidade. Se você quiser se mexer enquanto você está invisível, você também consegue, utilizando um companheiro robótico, aquele pequenininho que fica voando do seu lado, você pode usar qualquer um, e você vai tentar jogar a flecha da Quiver no seu companheiro. Isso é um pouco complicado de fazer, eu não recomendaria fazer sinceramente, eu também não faço porque eu não tenho essa paciência toda, porém, quando você pega o jeito, depois vai de certa forma tranquilo. Quando você acerta essa flecha nele, basicamente ele vai te seguir com essa flecha e você vai conseguir se movimentar normalmente pelo mapa. Enfim, rapaziada, esse é o Noco, gostaria de saber o que vocês acharam sobre ele. Sinceramente, a minha opinião é que ele tá longe de ser fraco, mas ao mesmo tempo também tá longe de ser quebrado, ele tá balanceado. Você tem aumento de força, você tem viral, você tem energia infinita, você consegue escalonar dano de forma consistente. É claro que dependendo de como você consegue manejar os inimigos e de como você também se posiciona. Então acaba que ele não tá ruim não, sinceramente, eu me diverti bastante jogando com ele. E é claro, ele tem os seus defeitos como a terceira habilidade, que como eu disse, na minha opinião, não deveria ser tão limitada. Você poderia fazer alguma coisa enquanto você é aquele cogumelinho, né? Pra você não ficar só andando de um lado pro outro, mudando de posição. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis.